dia, irmãos, bom dia a todos. Saúde e paz. Que bom estarmos de novo aqui, reunidos, para celebrar o Senhor da vida, né? Que bom. E tomara que isso dure um pouco mais do que o normal, né, irmãos? A gente volta a se reunir, sempre de olho no tempo, né? No que está acontecendo, esperando que a gente continue com essa oportunidade. Então aproveite essa oportunidade que o Senhor tem dado a todos nós para nos reunirmos, porque a gente não sabe até quando ela vai, né? Ela pode ter que se encerrar em breve e nosso desejo é que ela continue, mas vamos aproveitar esse tempo, é muito especial, realmente muito especial. Glória a Deus por essa manhã. Eu quero convidar você a orar para que o Senhor continue falando conosco. Você já foi abençoado? Deus abençoe. Eu sei que o irmão que está em casa, os irmãos que estão participando conosco em casa, mesmo longe, né? Sente essa comunhão gostosa, esse momento especial, onde nós oramos juntos, louvamos juntos, buscamos ao Senhor, mas nada como estar aqui, né, irmãos? Nada como estar próximo, sentindo um próximo do outro e caminhando nessa proximidade. Deus nos ajude nesse tempo novo. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, agradecidos por esse dia tão especial que o Senhor tem nos dado. Obrigado por uma semana de paz, de vitória, de conquista, Senhor, uma semana de realizações. Obrigado por que o Senhor está em nós, nos sustentando, nos guardando, nos fortalecendo em tudo. Nós te adoramos, ó Pai, pela sua bondade e por sua misericórdia. Esteja essa manhã falando conosco, Senhor, continue falando conosco por sua palavra, continue nos edificando, nos santificando por sua palavra. É a sua palavra que nos transforma, Senhor, e só isso imprime em nós a tua verdade, o teu caráter e o teu desejo. Só a tua palavra, Senhor, muda a nossa natureza e nos dá uma nova consciência. Então continue falando conosco. Visite-nos a todos, os que estão aqui, os que nos acompanham pela internet. Visite aqueles que em algum momento, Senhor, serão alcançados por essa palavra. Nós pedimos isso para a tua glória. Traga ressurreição, traga vida, traga alegria, traga transformação a todos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Graças a Deus, que bom, que alegria estarmos juntos, que bom ver o Will e a Lei aqui com a gente hoje, né? Graças a Deus, uma alegria. É bom andarmos como irmãos, né, irmãos? Então, todo tempo é tempo de se ver, de se rever, é tempo de estarmos juntos. Esse mês nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é corandeu. Corandeu, irmãos, é uma expressão latina usada pelos reformadores, e a palavra coram, do latim, significa diante de e deu, Deus. Então, corandeu traz o conceito de viver diante de Deus. Os reformadores que usaram muito esse conceito para trabalhar uma consciência de que todo homem todos devem viver diante de Deus, viver para a glória de Deus. O tema que nós colocamos então ficou assim: corandeu, vivendo diante de Deus. A ideia é que devemos viver diante de Deus, mas o tema ficou: vivemos diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque todo ser humano vive diante de Deus. Para quem não crê em Deus, não tem problema nenhum, porque ele descarta essa possibilidade. Mas para nós que cremos em Deus, mesmo ele descartando essa possibilidade, não muda nada, porque tudo está diante de Deus. Todos vivemos diante de Deus. Mas será que é todos nós que temos essa consciência, que nós vivemos diante de Deus? Se nós perguntarmos para alguém, Deus é a maior força que tem?
Deus é sobre tudo? Deus é sobre todo? Tem algum poder maior do que Deus? A resposta mais comum será qual? Não, absolutamente, não tem nenhuma força maior que Deus. Deus é sobre tudo, Deus é sobre todos, Deus está acima de todos, Deus vê tudo, Deus está em todo lugar. Não é normal não seria normal essa resposta? Mas olha que interessante, se essa é a resposta teórica, se essa é uma expressão da crença popular, não é a prática comum, não é a prática, inclusive de muitos cristãos. Então, é comum alguém dizer assim, sim, Deus está em todo lugar, Deus é sobre tudo, Deus é sobre todos, mas a pergunta é, Ele é Senhor sobre a minha vida? Daí, nós vamos trabalhar hoje o tema corandeu e o senhorio de Cristo. Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos os que creem, sobre todos os que não creem. A palavra de Deus nos ensina no livro de Apocalipse que todos se prostrarão diante do Senhor, e todos, no céu, na terra e debaixo da terra, isso inclui Satanás e todos os demônios, todos vão se prostrar diante dele e vão dizer, só Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia nos diz que isso é para a glória do Deus Pai. Só que é essa a realidade que nós vivemos hoje? Mesmo entre os chamados cristãos, é essa a prática nossa? Será que é comum essa consciência de que nós vivemos o tempo todo diante de Deus? Olha que interessante, é comum mesmo entre as crianças, né? Nós vemos, por exemplo, uma criança em casa, à vontade, fazendo o que ela quer. Mas quando chega o pai ou a mãe ou um responsável, é comum, se ela está fazendo alguma coisa que não deveria fazer, ela mudar a postura. Não é assim que acontece? Por quê? Porque ela sabe o que tem que fazer, uma criança que foi instruída. Mas é comum que, se ela tem a impressão que o pai não está vendo, ou o responsável não está vendo, ela fica mais à vontade para fazer o que ela quer. Porque quando o pai não está vendo, quem é dono do nariz dela? É ela. Só que quando o responsável chega, né, é comum a criança parar de fazer o que está fazendo. Claro que adulto também, eu estou usando aqui o exemplo da criança que é mais prático. Então a criança para de fazer o que estava fazendo de errado, por quê? Porque agora o adulto chegou. É mais ou menos assim que a humanidade vive, sabendo que tem um responsável, que já ensinou o que deve ser feito. Mas é comum a humanidade viver como essa criança, que só se ajeita a hora que tem a impressão que o responsável está chegando. O responsável aqui é Deus, a criança aqui é a humanidade, e esse comportamento, normalmente, é quando alguém invoca Deus para os momentos de aflição da vida. Se nós entendemos que Deus é tudo em todos, e que Deus está em todo lugar, e que Deus é o Senhor no céu e na terra e no inferno e nos quintos dos infernos, não tem lugar onde Deus não existe, onde Deus não está. Não existe nada fora de Deus, nem o diabo existe fora de Deus. O inferno não fica à parte de Deus, tudo está em Deus. O inferno, portanto, é esse lugar onde há repreensão, correção, sofrimento, mas tudo está em Deus. Entretanto, na prática, o que acontece é que é comum a pessoa invocar Deus. A palavra do Senhor diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te responderei. Por que a palavra de Deus diz assim, se Deus já está em todo lugar? Parece que o Senhor está ensinando o homem que esse assunto de invocar tem a ver com a falta de consciência de que ele já está. Não é comum a gente ouvir, no meio da irmandade mesmo, alguém dizer assim: agora nós vamos entrar na presença de Deus. Você já ouviu essa frase?
É comum alguém dizer isso. Mas a pergunta que vem é: e quando a gente sai da presença de Deus? O Davi fala assim: para onde me irei do teu espírito? Se eu pegar as asas da alva e voar até o céu, se eu pegar a minha cama e colocar na profundidade do abismo, ou no Seol, ou no fundo do mar, dependendo da versão que você lê, ele fala: ainda assim lá o Senhor está, e a sua presença é comigo. Para onde eu vou fugir da presença de Deus? Então nós nunca saímos da presença de Deus. O que acontece é a minha consciência. A minha consciência que é alterada. E aí eu tenho entendimento que eu estou o tempo todo diante dele, ou eu fico com a percepção enganada de que nem sempre eu estou diante dele. Você percebe isso? Mês passado nós trabalhamos o tema percepções. E a partir desse mês, e aí nós falamos à igreja que percepção são as lentes pelas quais nós lemos a vida, percebemos a vida, sentimos a vida, vivenciamos a vida. E dependendo da percepção que nós temos, nós vivemos situações de aflição, de angústia, de medo, de tristeza, de frustração, não por causa da realidade do que está acontecendo, mas por causa da minha percepção. E falamos insistentemente sobre o encontro dos dois amigos de Jesus que estavam indo para Emaús. Mas a partir desse mês a gente quer conversar com a igreja sobre os pontos que me ajudam a perceber onde eu estou usando a lente errada. Se percepção são as lentes pela qual eu percebo a vida, eu sinto a vida, hoje nós queremos começar a falar sobre algumas dessas lentes que nós usamos e nem percebemos que usamos. E muitas vezes não nos damos conta que usamos essas lentes. Então, perceber que nós estamos diante de Deus, nós estamos diante de Deus quando estamos na praia, e no cinema, e na festa, e na balada, e no culto. Alguém diz assim: olha, reverência, que você entrou no culto. Mas quando nós saímos da presença de Deus? Então eu devo estar na praia, curtindo a vida, mas reverentemente, ou não? Eu devo estar na festa, me divertindo, pulando, dançando, mas reverentemente, ou não? Ou é mais reverência quando eu estou no culto? O culto agora é o momento que nós decidimos, eu e vocês e os nossos irmãos que estão em casa, reservar um tempo para juntos celebrar o Senhor. Mas quando isso aqui acaba o culto da vida? Não. Por quê? Porque Paulo diz: tudo o que vocês fizerem, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam para a glória de Deus. Então a gente sai daqui dessa reunião dizendo: ai, que alegria te ver, que bom que a gente se fortaleceu, que bom que a gente se uniu. Esse é o momento que a gente se reúne para fortalecer a nossa comunhão, nos vermos, nos animarmos e voltamos para a vida, para enfrentar a vida. Como? Cultuando a Deus. Cultuamos a Deus com o trabalho que fazemos, cultuamos a Deus ensinando nossos filhos, cultuamos a Deus comprando, vendendo, emprestando, devolvendo o que pegamos emprestado, cultuamos a Deus escrevendo, lendo, assistindo filme, indo para o cinema, indo para o teatro. Cultuamos a Deus em casa, sem poder sair de casa, cuidando do corpo, da saúde de quem amamos. Nós cultuamos na vida. Isso é coram Deu, é viver diante de Deus. Coram Deu é a consciência de uma vida onde tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. E não há nenhuma novidade nisso, não há nenhum conceito novo nisso. Os reformadores resgataram esse conceito porque os reformadores do século XVI, eles estão no período do século XVI e chegando no século XVII, eles estão vivendo na esteira do iluminismo. Eles estão vivendo na esteira, vem a Revolução Francesa,
o iluminismo, os conceitos do humanismo. E a ideia de iluminismo tem esse nome, iluminismo, porque saiu-se do período da chamada trevas, que é onde quem dominava o mundo era uma instituição chamada igreja, e essa instituição lia o céu e falava na terra como que as coisas tinham que ser. Então os homens, cansados disso, foram ao estudo, à pesquisa, ao método científico, à comprovação, à observação, e disseram: não, espera aí, as coisas não são assim, não. A gente vai agora receber a última palavra da igreja sobre tudo na vida. E lembram-se que eu estou falando de igreja como instituição, não como o evangelho de Jesus Cristo, como instituição. E como instituição, não há nenhuma instituição na terra que tenha a última palavra. Nenhuma. Não existe nenhuma instituição na terra que tenha a última palavra para qualquer assunto. Porque cada instituição se especializa numa área de atuação. É a medicina, são as ciências, nas suas várias áreas, não importa qual, geografia, geologia, medicina, enfim, filosofia, são as muitas ciências. Cada um tem a sua palavra. E nesse sentido, como instituição, alguns especialistas, como alguns teólogos, têm sim uma boa palavra, e normalmente não é a última, é uma palavra. Então nós distinguimos entre instituição, que nós chamamos de igreja, e o evangelho de Jesus. E se tem uma coisa que atrapalha a compreensão do evangelho de Jesus, é confundir o evangelho com instituição. Porque chamamos de evangelho a instituição. E dizemos assim: o cristianismo atrapalha muito, o cristianismo tem muita coisa errada. O que tem muita coisa errada é na instituição. O evangelho de Jesus é esse resgate de Deus para nós, ajustando as nossas lentes para a vida, para nos ajudar a perceber a vida. Por que nós vivemos então numa sociedade que de alguma maneira crê em Deus? E aí nós estamos falando de crença mesmo, crença no sentido de que dá crédito. Crença vem disso, eu dou crédito para Deus. É diferente de fé, mas crença. Entretanto, o comportamento é diferente. Da onde vem isso? Você já se pegou muitas vezes tendo a impressão de que você tem que fazer alguma coisa para entrar na presença de Deus? Para Ele te ouvir? Você já se pegou em algum momento tendo a impressão que, peraí, parece que o Senhor está me vendo, parece que o Senhor está me olhando? Ou você já se pegou alguma vez com essa sensação de que quando você está no culto, você está mais legal com Deus do que quando você está no campo de futebol jogando? Ou quando está passeando? Por que há essa distinção entre o que se crê que Deus está em tudo, Deus vê tudo, e a prática de vida? Esse conceito, irmãos, vem do secularismo. Secularismo é uma palavra surgida nesse período do iluminismo. Iluminismo é esse período onde a ciência passa a ser a voz que dá o tom, que diz o que é certo, que diz o que é errado, que diz o que é verdade, que diz o que não, que existe e o que não existe. Então a ciência, para o iluminismo, o que vale é a ciência, o que é comprovado. O que não é comprovado é questão de crença. A questão de crença a gente coloca de lado. E aí surgiu o conceito de secularismo. Secularismo é a ideia de que eu e você podemos viver à parte de Deus. Ou seja, trabalhar, estudar, namorar, casar, ter filhos, construir uma empresa, trabalhar numa empresa, comprar uma casa, tocar a vida, são coisas da vida secular. São coisas do dia a dia. Secular tem a ver com o tempo, com o século, com a era. Então, secularismo é a ideia de
viver no dia a dia a parte de Deus. Já que houve um tempo onde a igreja abusou do poder, quando o iluminismo veio, ele rompeu com a ideia de fé, rompeu com a ideia de Deus e trouxe a ideia de que nós podemos viver a parte de Deus. Por exemplo, um ateu vive a parte de Deus? Ele diz, eu não creio em Deus, você crê, é problema teu. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho uma boa educação, eu ensino bem meus filhos, eu oriento bem a ser bons cidadãos, eu ensino eles a se autenticarem com comportamentos de cidadania diariamente, eu ensino eles a preservar o planeta, eu ensino eles a ser honesto nas suas atitudes, eu ensino eles a terem integridade, não desrespeitar a esposa, nem o próximo, nem o marido, e tratar o outro como semelhante. Todo esse discurso está perfeito. E essa pessoa diz, eu faço tudo isso crendo na ciência e não creio em Deus. Essa é a ideia do secularismo. Você pode fazer tudo de bom, ser tudo de bom, sem misturar com esse assunto de Deus, porque Deus cada um tem o seu. Essa ideia é tão impregnada e tão forte hoje, que hoje nós trabalhamos com o conceito de espiritualidade à parte de Deus. Espiritualidade hoje não tem mais a ver com Deus, o transcendente, alguém acima e além de mim. Espiritualidade hoje tem a ver com você se descobrir-se em si mesmo em contato com alguma força que te traz, algo que lhe traz força. É o seu trabalho? É a natureza? É uma força da natureza? É a prática de boas obras? Um cientista ateu, por exemplo, tem espiritualidade. Ele pode ter muita espiritualidade no trabalho dele. Por quê? Porque ele busca sentido na vida naquilo que ele faz. Busca excelência naquilo que faz. Busca razão de viver naquilo que faz. Faz bem para muita gente naquilo que faz. E se sente completo naquilo que ele faz. Nesse sentido, se um ateu pode ter espiritualidade, qualquer outra pessoa, então, pode ter espiritualidade. Vocês percebem, irmãos? Como que o secularismo é uma coisa que vai envolvendo a sociedade. Vem do século XVI, nós estamos no século XXI, e às vezes estamos vivendo na vida como cristãos, mas usando a lente do secularismo. Isso quer dizer que, sem eu perceber, eu digo, eu sou discípulo de Jesus, mas percebo a vida com as lentes do secularismo. Logo, quando eu estou no culto, eu tenho um comportamento. Quando eu estou perto dos irmãos, eu tenho um comportamento. Quando eu vou orar, eu tenho um comportamento. Quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho um comportamento. Mas quando eu estou no futebol, quando eu estou na praia, quando eu estou no cinema, quando eu estou no teatro, quando eu estou na rua, chutando o cachorro, batendo na mulher, espancando o filho, batendo no marido, fazendo negócios ilícitos, pegando e não devolvendo, sendo desonesto, a pessoa tem a ideia de que está fazendo isso à parte de Deus. Como se Deus não estivesse vendo. O secularismo é algo tão impregnado na nossa sociedade que hoje, mesmo os cristãos, têm dificuldade de reconhecer que Jesus é Senhor e Senhor da sua vida. Olha que interessante, a palavra de Deus nos ensina no livro do Gênesis, capítulo 6, eu vou ler já o nosso texto base, irmãos, mas Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Lá no Gênesis nós aprendemos então que o homem, antes de desobedecer a Deus, ele tinha essa consciência de que Deus era tudo em todos, Deus estava em tudo, Deus era o Senhor de tudo, e tudo que ele fazia era diante de Deus e era para a glória de Deus. Até que a serpente, a Bíblia chama de serpente,
O livro do Apocalipse chama de diabo, fala a antiga serpente, o diabo, o enganador. Então quem é a serpente do Gênesis? É o diabo, o enganador. O enganador o que é? É aquele que vem e muda a mente. Ele engana. Alguém aqui, claro que não, aqui não, mas você já viu alguém enganar uma criança? Pode uma coisa dessa, alguém enganar uma criança? Mas o diabo veio e enganou o homem. O homem não era criança no sentido de ser inocente, porque ele sabia o que era certo ou errado. Mas o homem foi seduzido. O casal foi, a mulher foi seduzida e seduziu o homem, e os dois tiveram a sua mente seduzida, a sua mente foi enganada, a consciência deles de que Deus era tudo em todos, que Deus estava em todo lugar, que Deus sabia, que Deus estava vendo, foi enganada e eles perderam essa consciência. E o reino de Deus acontece dentro das consciências. Onde está o reino de Deus? Na sua mente ou não? Ou o reino de Deus está na sua consciência ou não está em lugar nenhum? Ou o reino de Deus envolve a sua consciência, toma a sua consciência, ou ele nem te alcançou ainda. E o casal tem essa consciência, mas o enganador foi lá e convenceu eles. Quando o enganador, a serpente, o diabo, convence eles, a consciência deles deixa de usar as lentes de que Deus é Senhor de tudo e de todos, e agora eles passam a ter um outro Senhor. E João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, diz assim: o mundo agora está debaixo do poder do diabo. A humanidade, João diz assim, o mundo jaz no maligno. Já ouviu essa frase? O mundo jaz está submerso, está sob o controle, está sob o domínio, está sobre o reino do diabo. Que coisa horrível de falar. O mundo, a humanidade está debaixo do governo do maligno? Sim. São essas palavras de João. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. João capítulo 12. João capítulo 12. Quando Satanás enganou o homem lá no Jardim do Éden, irmãos, o homem passou a ser escravizado pelo diabo. Sua consciência foi escravizada. E eu quero reforçar isso. O que reina em nós é o que domina a nossa consciência. Se Jesus é o Senhor da minha consciência, o reino de Deus chegou em mim. Se Jesus não é o Senhor da minha consciência, o reino de Deus não chegou em mim. E eu estou debaixo do domínio da consciência maligna. E quando nós dizemos que o ser humano está debaixo da consciência maligna, não é que o homem está possuído pelo diabo. Absolutamente não é isso. Mas é que esse diabo que a Bíblia nos ensina é um diabo que vem com palavras persuasivas, que nos fustiga, nos incentiva naquilo que nós já desejamos, que é o foco em nós mesmos. Olha aqui que João diz no capítulo 12, quando Jesus vai orar, e algumas pessoas querem conversar com ele, e ele começa a falar então que chegou o tempo dele enfrentar a morte. E ele então diz assim, capítulo 12, eu quero ler com você o versículo 30, a partir do versículo 30. Jesus disse, veio uma voz, veio o versículo 29 diz, versículo 28 e 29, irmãos, fala que veio uma voz do céu, como que um trovão. Alguns ouviram um trovão, outros parece que ouviram alguma voz, e o Senhor então no versículo 30 diz assim, esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Olha que interessante,
chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Ora, quem é o príncipe desse mundo, se Deus é o Senhor dele? O príncipe desse mundo é o diabo. Olha o que ele diz. Mas será expulso o príncipe desse mundo, mas quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Quem é o príncipe desse mundo? Se Deus é o Senhor de todas as coisas, o príncipe desse mundo também é chamado de usurpador. O que é usurpador? É aquele que toma injustamente, é aquele que dá golpe, é aquele que engana. Quem é o enganador? O diabo. Quando ele tomou a consciência do homem, ele passou a ser o príncipe desse mundo. Ele não é, você certamente já ouviu a frase de fato e de direito. Quem já teve que lidar com a justiça ou já leu alguma coisa de direito, sabe bem disso. O que é de fato e de direito? De fato, é quando alguém, no momento, está desfrutando de alguma coisa, mesmo que isso não seja dela. E de direito, é quando alguém, mesmo não usando aquela coisa, é quem tem poder e autoridade sobre aquilo. Então, por exemplo, você mora lá na sua casa com seus pais, e essa casa é dos seus pais. Aquela casa, de direito, é dos seus pais. Mas, de fato, quem desfruta dela? Você e seus pais. Quando ela vira uma herança para você, que os seus pais ou passam isso para você, ou eles morrem, é feito um documento e isso passa a ser seu de direito. Então, de fato, é quando eu estou desfrutando e de direito tem a ver com aquilo pertencer realmente para mim. Então, o príncipe desse mundo, que é o diabo, de fato passou a reinar sobre a humanidade. Mas quem tem direito sobre a humanidade é Deus. E ele poderia fazer um movimento só e destruir Satanás e aniquilar ele, e acabou e tomar tudo de novo. Mas Deus é justo. E quando ele deu ao homem liberdade para escolher isso antes da queda, o homem escolheu ser agora submisso ao diabo e não submisso a Deus. As suas lentes foram mudadas, a sua consciência foi aprisionada e ele se tornou escravo do engano. E o príncipe da humanidade passou a ser o diabo. Mas Jesus diz, chegou o tempo agora. E agora é o tempo do juízo desse mundo. E o príncipe desse mundo será condenado. Ou seja, ele está dizendo que o império de Satanás, esse império dele sobre o homem, a partir da sua morte, quando ele fosse levantado e atraísse muitos a ele, o império desse Satanás haveria de acabar. Como? Sobre aquelas consciências que seriam despertadas novamente para reconhecer que só há um Deus, que Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? João 12, 33. Lá em Isaías, capítulo 9, nós começamos a ouvir a palavra do Senhor dizendo sobre esse que viria. Quem viria? Lá em Isaías capítulo 9, deixa eu ler com você. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Começa a falar daquele que viria restabelecer o reino de Deus, tomar o reino das mãos do usurpador. Olha que interessante, irmãos, há um usurpador, um príncipe que está reinando como usurpador. Ele enganou, ele tomou um reino que não era dele. Mas o Deus eterno fez uma obra de redenção. Ele veio para tomar esse reino. E nas palavras de Jesus, dizendo que o príncipe desse mundo seria condenado, julgado, é o cumprimento dessa promessa. Isaías fala assim no capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado,
e o governo está sobre os seus ombros. Olha que maravilhoso. Esse texto aqui, Isaías está falando do nascimento de Jesus. Aquela criancinha lá, filho de Maria e José, aqueles dois pobretão que não tinha nem onde ter o filho para nascer, não tinha um lugar adequado, eles foram dormir na estrebaria. Lá estava nascendo aquele que ia tomar de novo o domínio, o reino de Deus e estabelecer sobre a consciência de um novo povo. E o profeta diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Que governo? O governo do reino de Deus. E ele diz: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E do incremento e do poder do reino dele haverá paz perpétua, permanente, sobre o trono de Davi. O profeta está dizendo que Deus enviaria alguém, e esse alguém é que restauraria o reino de Deus, que traria novamente o reino de Deus. Apocalipse capítulo 12, deixa eu ler para você, Apocalipse 12, 5. Diz assim: ela é a visão, né, que João está tendo da mulher e do dragão. A mulher aqui é a figura da mulher mesmo, Maria, mãe de Jesus, e o dragão é a figura de Satanás, aquele que veio para destruir o dragão. Vocês lembram quando Jesus nasceu? Herodes deu uma ordem para poder matar ele. E por que ele deu a ordem para matar ele? Porque ele foi anunciado como o rei que viria para reinar. Herodes e todos os judeus entenderam que esse reino era um reino político, social, mas ele veio para reinar na consciência, na mente dos homens. E o Herodes então mandou matar as crianças com 3 anos de menos, com 3 anos para menos, né? Mandou matar todas as crianças para não ter o risco de que um rei viesse reinar no lugar dele. Então essa visão do Apocalipse está falando desse momento, onde a mulher dá luz a um filho. E no versículo 5 diz assim: ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1270 dias. Então esse texto nos fala a visão apocalíptica desse Jesus que nasceria e ele seria quem iria governar. Então tanto Isaías apontando para o futuro, quanto João apontando para o passado, um dizia isso vai acontecer, e o João está dizendo isso aconteceu. E aconteceu em quem? Em Jesus de Nazaré. Por isso que Jesus fala: o príncipe desse mundo está julgado. Ou seja, acabou a festa. Eu vim para reinar. No capítulo 4 de Mateus, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 4. A partir do versículo 17. Mateus 4, 17. Esse Jesus agora já é um homem. E ele sai para cumprir o seu ministério. E ele sabe que ele veio estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus ele começa anunciando assim, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar. E qual era a pregação do reino de Deus? Arrependam-se. Vamos ler junto? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele está dizendo: esse jeito de vocês viver tem que ser mudado. Arrependam-se e recebam uma nova consciência, que é a consciência de que há um Senhor sobre tudo e sobre todos, e que Ele está em todo lugar. Por que há o roubo? Por que há a violência? Por que há a extorsão? Por que há o engano? Por que há a exploração? Por que há a cobiça? Por que há esse dano produzido sobre o outro?
Porque é como aquela criança que acha que o responsável não está vendo, e eu posso fazer quando ele não está vendo. E essa consciência leva a destruir o próximo e o amor apenas a si mesmo. O Senhor Jesus ensina: arrependam-se, o reino de Deus chegou. É como se ele pegasse um grande espelho, levantasse para toda a humanidade, e não com discurso, também dizendo, mas na forma dele viver, ele mostra que tem um novo jeito de viver. E o novo jeito de viver é consciente. Esse novo jeito de viver é coram Deu. Vivemos agora diante de Deus. Sabemos que Deus é tudo em todos. Sabemos que Deus nos vê onde quer que estejamos. Pastor, mas o que eu faço? Porque tem coisas que estão em mim que eu mesmo não gosto. É isso que ele está nos ensinando. Ele veio para ser Senhor. Senhor de quem? Das mentes, das consciências que estavam escravizadas, foram usurpadas pelo diabo. E agora ele vai escravizar a minha e a sua mente. Então vou continuar sendo escravo? Sim, senhor. Sim, senhor, Jesus te chamou para ser escravo. Mas é escravo consciente, movido pelo amor. Um amor que traz vida a você e ao próximo. E não um amor que só olha para você e destrói o próximo. Um amor que me ensina que Deus é tudo em todos, então o outro é semelhante a mim. Um amor que me ensina que não há espiritualidade que me leve a Deus, a parte de Deus. A espiritualidade que me leva a Deus é aquela que me traz a consciência de que Deus está presente. Deus está com você. Quando o Senhor te abandonou? Quando que o Senhor te deixou? Quando que Ele não olhou para você? Quando Ele não te viu? Quando Ele piscou e você escorregou e caiu? Quando Ele, disse o salmista, tosquenejou? Ele diz que o guarda de Israel não tosqueneja, ou seja, ele não dorme, ele não vacila, ele não cochila. Eu e você cochilamos na vida. Eu e você nos distraímos com as coisas da vida. Mas os olhos do Senhor estão diante de nós, nos perscrutando, nos sondando, como uma máquina. Como é o nome dessas máquinas que faz esses... Tem um raio-x, agora tem a mais potente, esqueci o nome dela agora, né? Ela vê dentro de você. E eu e você estamos nus diante de Deus. Então agora eu não vou tratar o meu esposo ou a minha esposa bem, porque alguém está vendo. Eu não vou cuidar bem do meu filho e ter paciência e educá-lo com amor, porque alguém está vendo. Eu não vou eu não vou deixar de roubar, porque alguém está vendo. Eu não vou deixar de mentir, porque alguém, no sentido de um outro humano está me vendo. Eu não quero mais fazer essas coisas, porque sempre que eu faço elas, eu estou diante de Deus. E essa consciência nova me leva a depender dEle e buscar nele graça, para que eu viva como Ele me chamou para viver, com uma nova consciência. Amém, amados? Lá em Mateus capítulo 28, eu vou encerrar com esse texto. Esse Jesus que disse que ia para a cruz para julgar o diabo e o mundo. E ouça bem, o ser humano foi enganado, mas ele não era inocente, no sentido de bobinho, coitado do ser humano, não. Ele já era muito capaz e mais inteligente do que eu e você. O homem tinha plenitude da sua inteligência, mas ele foi seduzido. A Bíblia nos diz que a mulher viu o fruto, achou ele bonito, desejou e acreditou que aquilo poderia dar para ele mais conhecimento do que a palavra de Deus. E nós somos seduzidos por isso.
A ciência, irmãos, que é fruto do iluminismo, a ciência que produz o humanismo e os conceitos humanistas de fraternidade, solidariedade, igualdade, são conceitos que estão de acordo com o Evangelho. E nós celebramos isso. Entretanto, há conceitos dentro do humanismo que estão fora do Evangelho. E um deles é que eu e você podemos viver a vida à parte de Deus. É por isso que nós encontramos, por exemplo, cristãos em crise em todo o tempo da vida. Porque é como se ele entrasse e saísse da presença de Deus. Uma hora está com Deus, ele está forte. Aí depois ele desanima e está fraco, está longe da presença de Deus, não sabe se vai para o céu ou para o inferno. Aí ele fica nessa dicotomia, nessa angústia, eu não sei como é, eu tenho que me esforçar para conseguir. O que as Escrituras nos ensinam é que Deus enviou o seu Filho para resgatar mentes perdidas, consciências escravizadas. E Ele trouxe essa libertação para que agora nós vivêssemos para Ele. Eu preciso viver uma vida onde a lente que eu uso para ler a vida, para perceber a vida, seja a lente do Evangelho e não da ciência. Nós celebramos a ciência, que é dom de Deus, é dádiva de Deus, é bênção de Deus. Se não for a ciência, nós não teríamos vacina agora para esse momento que nós estamos vivendo. E queremos que o Senhor continue nos dando ciência, para que outras pandemias que chegarão, a gente consiga superar elas. Mas é importante nós percebermos que a ciência é algo que Deus deu para todos os homens. Mesmo esse homem escravizado sobre esse poder usurpador do diabo. É por isso que o homem usa algo tão extraordinário como a ciência, mas quer o mérito para ele. E elimina Deus. Olha só, a mulher quando viu o fruto, a Bíblia diz que ela achou ele lindo, maravilhoso e falou, é como se fosse uma loja. Olhou e falou, uau, quero. Mas a questão maior é outra. Ela acreditou que aquele fruto podia dar conhecimento, discernimento. Ora, quem mais pode dar discernimento a nós do que Deus? Ela olhou para uma outra fonte que não era Deus. E eu e você, com o conceito secularista, do secularismo, temos tentado o tempo todo vamos buscar todos os conhecimentos. E se não der certo, a gente busca a palavra de Deus. Vamos consultar Deus? Depois que a pessoa bateu em todas as portas, deu tudo errado, fez tudo errado, ela fala, vamos ver o que Deus fala? Essa é a natureza nossa, esse é o nosso jeitão. Mas o Senhor nos chama para uma nova consciência. A consciência é, eu não quero outra fonte. Eu tenho as fontes da ciência que são extraordinárias e eu celebro a Deus por isso. Mas não são elas que me falam sobre Deus. Não são elas que me revelam Deus, não são elas que revelam quem eu sou, não são elas que me trazem salvação. Elas me fazem viver bem nessa vida, mas elas não me garantem nada para além dessa vida. Só a palavra do Senhor me traz vida e vida abundante. Mateus 28, esse Jesus que venceu o diabo na cruz, ressuscitou. Lembra que nós estudamos o mês passado? Jesus ressuscitando e indo conversar com os amigos dele que estavam em crise. É normal entrarmos em crise, viu, irmãos? Todos nós entramos em crise. E às vezes a crise, você entra nela e não quer sair mais dela, né? Mas o Senhor vai nos buscar, porque nós precisamos desse Salvador. Ele diz assim, é o grande comissionamento, é o mandato missional. Mandato missional. Mateus 28, a partir do versículo 18, Jesus diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado, vamos ler junto? Foi-me dado todo o poder. Foi-me dado todo o poder. Onde? E na terra. Onde foi dado todo o poder? No céu e na terra. Por que foi dado? O poder já não é de Deus? Sim. Mas teve um usurpador, teve um enganador, teve um ladrão que veio e roubou esse poder, não de direito, mas de fato, ou seja, ele que desfruta desse poder hoje. E Jesus disse, agora morreu,
ressuscitou, falou está consumado lá na cruz, ressuscitou e disse para os discípulos: ei gente, é-me dado agora todo o poder no céu e na terra. Esse assunto de diabo agora vocês esquecem, porque ele agora está condenado. Acabou a festa dele, acabou a anarquia dele, acabou o domínio dele, acabou o governo dele. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele está dizendo agora eu julgo o diabo e eu salvo os homens. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele agora empodera a igreja, ele dá poder à igreja. Ele fala, agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Ele está dizendo, estabeleçam o meu reino. Falem para as pessoas que têm um novo jeito de viver, um jeito de falar, um jeito de andar. E ensine eles falando e fazendo isso. E aqueles que foram sendo despertados na sua consciência, vocês batizem ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele encerra dizendo assim, e eu vou estar com vocês até o final. Ele está dizendo, quem vai fazer isso sou eu garanto que isso vai acontecer. Porque todo o poder foi me dado. Jesus Cristo é o Senhor. Um dia eu e você já vivemos achando que nem tudo estava na presença de Deus, ou nem tudo está diante de Deus, mas o Senhor nos chama para essa consciência. Eu e você vivemos diante de Deus. E isso não é para você ficar tímido. E isso não é para você ficar com medo de tropeçar. Isso é para você saber que é Ele que te sustenta em tudo. E é Ele que te conduz em todo o caminho. Paulo diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Se você crê no homem, você não quebra a cara? Claro. Claro que um monte de vezes você crê no homem dá certo. Mas muitas vezes dá errado. E são muitas vezes. Você crê em você mesmo, que esse é o normal, todo mundo se garante. Dá errado, não dá errado? A gente confia em nós mesmos, dá errado. Mas o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. E eu e você também vamos aprendendo a crer em Deus. Nós recebemos fé nele e agora vamos aprendendo a confiar nele. Confiar é um exercício do caminho. É uma jornada que você faz e vai se relacionando com Deus. E você a cada dia vai aprendendo que Ele cuida de você e que Ele te sustenta, e que Ele te dá vida, e que Ele te mantém na vida. E então você diz, não, Ele não vai falhar. Eu lembro que teve época aí que eu pisei tanto na bola e ele não falhou. Eu lembro épocas aí que eu estava tão torto, tão errado e ele não falhou. Eu lembro em épocas aí que eu não sabia a direção e eu consegui chegar no lugar. Ele não vai falhar. Isso é confiança. Você vai desenvolvendo confiança. Paulo fala assim, eu sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para me levar até o final. E Paulo disse isso porque Jesus disse, eu vou estar com vocês até o fim. O Senhor está conosco, o Senhor está com você. E o Senhor te chamou para você viver coram Deu, vivendo diante de Deus. Viva diante de Deus. Viver diante de Deus é viver livre, é viver leve, é viver solto. Viver diante de Deus não é estar com o jugo da religião, o fardo da religião. Jesus disse, o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Você não precisa se vencer. Você só precisa se submeter a Ele. Deixa Ele cuidar da sua vida. Deixa Ele conduzir a sua vida. Aliás, é Ele que faz isso. A gente só vai tomando a consciência de que Ele nos conduz. Que Ele é tudo em todos. Vamos viver para a glória de Deus? Vamos viver para a glória de Deus. Ao sairmos daqui hoje, nós vamos sair pensando nisso. Tudo está diante dele. Então eu não tenho que me preocupar. Eu só tenho que fazer a lição de casa. Eu só tenho que fazer a minha parte. Assumir as responsabilidades. E buscar na palavra do Senhor luz. Porque nós não temos luz própria. Amém? Vamos orar. Deus nos abençoe. Deus abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Eu quero orar com você. Se o que você ouviu
faz sentido na sua cabeça, fale com o Senhor hoje. Senhor, me dê graça, eu quero viver isso, corandeu, viver para a tua glória, viver para o teu reino, viver para o teu louvor. Eu quero viver isso, uma vida que glorifica o teu nome, uma vida diante de Deus, uma vida para Deus. Viver diante de Deus. Viver diante de Deus. Nós estamos diante dele. Senhor, nós estamos diante de ti. Nós estamos diante de ti, Senhor. Mas como é comum nós esquecermos disso. E obrigado por sua palavra, que nos ajusta a nossas lentes, a lente do Evangelho, que nos ensina que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. E queremos trocar essa lente, Senhor, deixar a lente do materialismo, que nos ensina que podemos viver a parte de Deus somente com a nossa força, somente com a lógica, somente com a razão, somente com a ciência. Obrigado por nos ajudar a deixar essa lente de lado, que nos é útil para tantas coisas, mas não para esse relacionamento contigo. E queremos usar a lente do Evangelho, que nos ensina que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, do mundo visível e invisível. Toda a glória está em tuas mãos. E nós recebemos, Senhor, essa luz para caminharmos seguros, Senhor, e fazermos a jornada que o Senhor nos chamou para fazer. Visite, Senhor, o teu filho e a tua filha que tem se encontrado inseguro, cheio de incertezas e com medo, fazendo cálculos sem ter certeza se vai dar ou se não vai dar, se vai conseguir ou se não vai conseguir. O que tem que fazer para resolver todos os assuntos, Senhor, ajude-nos a cada um de nós a descansarmos em suas mãos agora, com essa convicção e essa certeza que estamos diante de Ti, que vivemos em Ti, e que o Senhor nos chamou e manifestou o Teu reino em nós, para vivermos agora o Teu reino, Senhor. Esse reino, ó Senhor, que nos traz paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Alegre os nossos corações, Senhor, com a certeza de que o Senhor está conduzindo a nossa vida, de que a nossa vida está em Tuas mãos, de que o Senhor é luz para os nossos passos. Dai-nos, Senhor, a alegria da certeza de que o Senhor é o Deus que nos cura. E não há necessidade de buscarmos curandeiros nenhum, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos cura. O Senhor é o Deus que nos sara, e nós vivemos diante de Ti. Ajuda-nos, ó Senhor, a ouvir a Sua voz, nos ensinando que só o Senhor é o nosso Deus, e isso é suficiente para nós. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos a Tua voz, nos alertando para as mentiras do enganador. E nós sabemos que podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Podemos ter muito e podemos ter pouco. Podemos ter saúde e podemos estar doentes. Podemos viver e até morrer, porque nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. O Senhor é que nos conduz. E nós queremos viver assim, Senhor, diante de Ti e para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos por isso e pedimos que o Senhor faça essa obra na vida de cada um dos Teus filhos, trazendo paz, alegria. E que essa semana seja uma semana extraordinária, Senhor, de novas experiências, de cura, de restauração, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Nós pedimos isso para a Tua glória e em nome de Jesus. Amém.